A paz do Senhor, meus irmãos, você está no seu canal EBD Classe E Fatah. Estamos aqui uma vez mais dando a continuidade à nossa escola bíblica dominical online. Nós vamos agora entrar na nossa lição 5 da revista CPAD. Pega aí a sua canetinha, seu caderno, sua Bíblia e venha nos acompanhando aqui, amém? Lição 5. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O tema dessa lição já é muito bom, né? Vai falar libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou, para uma nova vida nele. Amém? Nosso texto áureo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Está lá em Efésios 2, versículo 4 e 5, que é o nosso versículo da leitura bíblica. Lá a gente vai discorrer mais a respeito desse versículo. A verdade prática. Por meio da palavra, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Amém? Agora sim, nossa leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o 10. Amém? Versículo 1. Eu vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Amém, queridos? Esse é o nosso texto que nós estaremos discorrendo durante a lição. Mas já de antemão nós queremos separar esse texto em 3 tempos, que é muito importante. O primeiro tempo é o tempo passado, que ele vai falar do que nós fomos, não é verdade? Então ele inicia dizendo, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa. Ou seja, ele vai relatar o nosso estado passado. Então, o versículo 1 e o versículo 3 vai falar a respeito disso. E no versículo 4 ao 6, ele vai falar o que somos no presente. E no versículo de 7 ao 10, ele vai falar o que seremos no futuro. Então, essa leitura bíblica em classe que estaremos fazendo, ela está dividida nessas 3 partes: passado, presente e futuro. O que fomos, o que somos e o que seremos. Amém? Objetivo geral: revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Temos aqui 3 objetivos específicos para nós alcançarmos no decorrer dessa aula. Primeiro, refletir sobre nossa natureza pecaminosa. Segundo, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. E terceiro, informar que a nossa salvação vem de Deus e não das obras. Amém, queridos? E só lembrando que você está no seu canal EBD Classe E Fatah e eu sou o presbítero Ailton Lopes, que eu não me apresentei, desculpa, tá bom? Deus possa abençoar a sua vida. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, seu joinha, seu gostei
E se você vê alguma coisa para melhorar, deixa o seu feedback. Valeu? Tamo junto. Vambora. Amém? Nossa introdução. A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutem de uma nova vida em Cristo, né? Praticamente é o tema que a gente falou lá da revista, que é muito bom, muito top. O tópico 1, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos por natureza filhos da ira. Antes da gente entrar aqui nesse nosso subtópico 1, só acrescentar aqui a respeito do versículo 1, que já foi lido aqui do capítulo 2, pelo professor Ailton. Algo interessante aqui que o Senhor me fez ver aqui, a ação de Deus, dando ao homem pecador, morto em ofensas, o direito da vida eterna. Então nós vamos ver aqui, né, no decorrer desses textos, essa ação de Deus, dando essa oportunidade de uma nova vida ao homem, quando o homem ainda está num estado decaído, de condenação, atolado, vamos dizer assim, no pecado. Nós vamos ver o estado do homem sem Deus. É um estado deplorável, mas ainda assim Deus faz uma ação, Deus toma uma atitude de regenerar esse homem para uma nova vida. Nós temos o nosso versículo, né, que ele é o texto áureo lá da Bíblia, que é o João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho, o seu único filho, seu filho unigênito. Então nós vamos ver essa ação de Deus dando. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, Jesus não morre somente porque hoje eu estou aqui servindo ao Senhor. Não, ele morre por toda a humanidade, por aqueles que iriam amá-lo e por aqueles que iriam rejeitá-lo. Ele se dá por qualquer pessoa, independente de sua cor, de sua raça, de sua religião. Jesus vai se entregar por todos. E Romanos, capítulo 5, versículo 8... ele vai dizer que: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então essa é a prova de amor de Deus. Falava com o professor Ailton que o amor de Deus é um único amor, ao qual Deus ama sem esperar nada em troca, Deus não dá, que foi o filho dele, na expectativa de receber alguma coisa em troca. Deus simplesmente ama. E esse amor de Deus é um amor imensurável, é um amor que não dá pra gente descrever com palavras humanas. Essa ação de Deus, demonstrando esse tão grande amor, como o próprio Paulo vai dizer aos Efésios, por toda essa nação, por todo este mundo, da forma que ele amou. Amém? Vamos lá no nosso subtópico 1. Nossa condição anterior. Eu nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, diz o primeiro versículo. A palavra ofensa do grego, parapítoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. O termo para pecado é amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. E é interessante, né, o texto bíblico de Isaías 59, versículo 2, que ele vai dizer que, vamos ler, né, para ficar bem esclarecido, Isaías 59. Isaías 59, abre aí sua Bíblia aí. Versículo 2, vai dizer algo muito importante. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então,
esse versículo, eu ontem estava meditando sobre ele, pelo amor de Deus, querido, muito cuidado. Esse versículo não serve mais para mim, não serve mais para a Juliana, não serve mais para você que é cristão. Esse versículo não serve mais para nós, não se aplica mais à nossa vida, porque nós não estamos mais separados do Senhor. Através de Cristo nós já não estamos mais separados, tá? Estamos unidos, tá bom? Então, entender que este versículo ele aponta para o homem que está longe de Cristo. Por isso que eu falei, o tema hoje que nós vamos estudar, ele vai apresentar a nossa situação no passado. E o tópico 1, ele representa justamente isso. O que éramos, o que fomos, né, no passado. Lá no passado, nós estávamos nessa situação, afastados do Senhor, distantes do Senhor. Mas, através de Cristo, nós estamos perto, bem pertinho, coladinho. E é interessante você citar essa referência, porque, por acaso, né, pode acontecer de você que está nos ouvindo não servir ao Senhor, não servir a Cristo, não seguir a Ele, as suas pisaduras. Então você está nessa condição de separado de Deus, afastado de Deus. Tem gente que diz que todos os caminhos levam a Deus, vai levar a Deus no dia lá para ser julgado por Ele. Mas nessa questão aqui de salvação, Jesus disse que Ele é o único caminho. Ele disse que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então que nesse momento que você está ouvindo essas palavras, que ainda não tem o Senhor como Salvador, está separado de Deus e quer retornar a essa condição, aceitar esse caminho que o Senhor Jesus nos deu, de ir até o Pai, o momento é esse, de você sair desse estado de separado e a ter o vínculo com o Pai, a ter relacionamento com o Senhor, com o Deus da salvação. Amém? Vamos caminhar? Nosso subtópico 2, nossas ofensas e pecados. A má conduta em que, noutro tempo andaste, é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Então Paulo ele vai usar essa metáfora da questão de andar. Ele vai trazer aqui alguns aspectos aqui que nós vamos estar vendo aqui com mais cuidado. Ele vai dizer aqui, o primeiro, andaste segundo o curso deste mundo. Ele vai dizer que os costumes eram praticados conforme o sistema mudando da época, tais como a imoralidade, o furto, a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo, como foi no tempo dos Efésios, também hoje é o nosso tempo, que nós não devemos andar segundo o curso deste mundo. E uma referência muito importante é Romanos 12, verso 2, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não tome a forma deste mundo. Isso é de uma fundamental importância. Veja, ele está falando aqui, né, sobre andar segundo o curso deste mundo. Vamos novamente lembrar do nosso amigo Noé. A palavra do Senhor Deus deixa clara que Noé andava com Deus. Noé andava na contramão do mundo. Então, que não venha ser diferente conosco. Sabemos que hoje nós não vivemos mais uma vida de pecado, uma vida de miséria. Hoje nós fomos chamados, fazemos parte de uma geração eleita, né, de um povo escolhido, uma nação santa, separada para servir ao Senhor. Por isso, não podemos ceder e andar ao curso deste mundo. Uma coisa que ele fala que é muito importante é o fato de relativizar. Queridos, nós não podemos fazer isso de modo algum, né?
a palavra do Senhor diz que Jó fugia da aparência do mal. Ele olhava, ele via que não era bom, que era mal, ele já se afastava. Não pode ser diferente na nossa vida. Não podemos ficar relativizando o pecado. Não podemos ficar achando se é ou se não é, achando argumento, querendo fantasiar. Não, queridos. Nós devemos olhar para o pecado como Deus olha. Amém? E Deus, ele abomina o pecado. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Vamos lá? Andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Ele vai dizer aqui que uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Mas adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Graças a Deus por isso, né? Então veja, é uma referência aqui, anota por favor, que é 2 Coríntios 4, versículo 4, que vai dizer: nos quais o Deus deste século cegou. É interessante, querido, que ele não vai cegar os olhos, ele vai cegar o entendimento. Ele vai cegar o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu quero só refletir aqui um pouquinho com você esse versículo, porque é importante. Veja, nos quais o Deus deste século cegou, ou seja, cegou, tá? O entendimento dos incrédulos. Então, Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Esse foi o papel de Satanás. João vai dizer que Jesus veio para desfazer toda a obra do diabo. Então veja só, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. Então, Satanás cegou eles para que não resplandeça neles a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, queridos, esse versículo é de suma importância, porque o nosso adversário ele não para de trabalhar. Então ele vai cegando a humanidade, vai cegando os incrédulos, para que eles não cheguem ao entendimento da verdade. Mas nós, como luz deste mundo, como pregoeiros da verdade, devemos, queridos, esclarecer, tirar as vendas dos olhos desse povo através do nosso modo de viver, da pregação genuína do Evangelho, da verdade verdadeiramente pregada e vivida, para que eles possam chegar a este conhecimento. É a nossa missão, é o nosso compromisso. Eu deixo dizer uma coisa para você: vamos se apressar em pregar o Evangelho, vamos se preocupar em levar a palavra para aqueles que estão longe do Pai. Queridos, vamos correr a levar e anunciar a salvação. Amém? Vamos. Mais um aqui. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Amém? Amém. Vê, né? A carne, né, querido? É a sede do pecado. Então, nós devemos todo dia, né, como disse um certo escritor, né, pensador, ele achou que o velho homem morria afogado lá no rio, né? Mas ele percebeu que todo dia ele tinha que matar o danado. Então, que nós possamos entender isso, queridos,
que todos os dias da nossa vida nós precisamos negar-nos a nós mesmos, carregar a nossa cruz, a nossa responsabilidade diante de Cristo. Amém? Amém. Então nós vemos aqui nesse primeiro tópico, né, as condições do homem sem Deus. E algo interessante que ele diz que a nossa condição diante de Deus era caótica. Éramos escravos e estávamos condenados à perdição eterna. Então hoje nós somos salvos pela graça, mas a nossa condição anterior era caótica, era condenação. Então que nós possamos ter sempre isso em mente e lembrar da graça do nosso Senhor sobre as nossas vidas. Nosso tópico 2, vivificados pela graça, ele diz que por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça, né? Foi até o que eu falei no início, né? Por ato de bondade, misericórdia, sempre partiu da parte de Deus, sempre veio da parte de Deus se reconciliar com o homem. Nosso subtópico 1, ele diz assim: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Sempre partiu dele, né? Que nós não merecíamos esse amor. Isso é maravilhoso, né? Nós temos o texto áureo da Bíblia, que é João 3,16. Deus amou. Olha isso, querido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o que moveu Deus: amor. O que fez Deus tomar uma atitude em favor de nós, de nossas vidas, da humanidade, foi amor. Isso é maravilhoso, querido, porque eu vejo Paulo falando do seu muito amor, eu vejo João falando nos amor de tal maneira, ou seja, nenhum deles consegue achar uma palavra que se encaixa para esse amor. E não vai achar uma palavra que se encaixa para esse amor, porque esse amor é imensurável, não tem como medir. Como a Juliana falou aqui no começo, algumas pessoas vão até colocar o amor ágape, o ágapo. Então, que nós possamos entender, esse amor não foi esperando nada em troca. Eu gosto muito da passagem do filho pródigo, porque muitas vezes, quando nós olhamos para a passagem do filho pródigo, a gente lembra do chiqueiro, a gente lembra do dinheiro que ele perdeu, a gente lembra do aborrecimento lá que o irmão teve quando ele voltou, a gente lembra do cordeiro, a gente lembra do anel, a gente lembra da veste. Mas se tem uma ação muito interessante nessa passagem, é o chinelo. Porque o chinelo colocado nos pés daquele jovem, daquele rapaz, indica que ele é livre. Sabe o que o pai está dizendo para ele ao colocar chinelo aos seus pés? Filho, você voltou, mas você é livre. Então, o pai não espera nada em troca. Então, ele faz por amor. Então, que nós possamos reconhecer esse amor, não é verdade? Que nós possamos reconhecer o tamanho desse amor. Queridos, isso foi um presente de Deus para a nossa vida. Quando você recebe um presente, o que você pergunta? Quanto custa? Eu chego lá no seu aniversário, te dou um presente, aí você vai dizer o que para mim? Quanto custou? Você vai falar isso? Não. O que você vai falar? Com certeza, por educação, né? Obrigado. Obrigado. Querido, agradeça a Deus. Porque se não fosse o amor, a bondade desse Deus, nós estávamos perdidos. Como ele falou aqui, né? Nós
merecíamos a ira de Deus, porém ele preferiu nos oferecer amor. Então, eu quero pedir para você neste momento, sabemos que eu falei da evangelização, não tem como a gente ficar saindo na rua para evangelizar, podemos até escandalizar o evangelho, né? Não podemos ser tão orgulhosos desse jeito, eu vou sair, vou lá, tudo bem, mas não temos medo, mas temos respeito, não é verdade? Então, um meio de você evangelizar aí é você clicar aí no compartilhar. Eu quero pedir a você, se você sentir no seu coração, com certeza, compartilhe aí esse vídeo com 5 amigos não crentes, para que ele possa ouvir a mensagem do Senhor, para que ele possa saber que há um Pai que o ama e que espera o retorno dele imediato. Queridos, entenda isso. Nós acabamos de ler ainda há pouco que 2 Coríntios 4,4, o adversário cegou esse seu amigo, essa pessoa da sua família talvez você olha e vê que ele não tem uma mudança, mas ele está cego. Então compartilhe essa mensagem com ele, faça dessa mensagem uma forma de evangelizar essas pessoas. Amém? Amém. E 2 coisas para a gente finalizar essa primeira parte aqui desse subtópico 1. Uma coisa que eu aprendi, né, com o professor Ailton, que ele fala que Deus não tem amor, Deus é amor. E nós falamos aqui nas outras lições a respeito de tomar posse dessa questão de ser filho de Deus. Então, Deus ama, então Deus dá. Eu aprendi com o pastor Guinaldo Bete que ele fala que quem ama, dá. Então, se eu sou filho de Deus, então eu também tenho que dar, eu tenho que amar. É claro que a gente não vai conseguir amar na mesma proporção que Deus amou, mas amar o próximo como Deus nos amou, que nós possamos também ter essa qualidade dentro de nós, que é amar qualquer pessoa, independente do que ela é, do que ela faz, do que ela seja, amar a pessoa. E é justamente isso que Jesus fala para a mulher samaritana em João capítulo 4. Ele diz: se tu conhecesse o dom de Deus, qual é o dom de Deus? É dar. Deus deu o seu Filho. Queridos, isso é maravilhoso. Que nós possamos ser devedor, mas como Paulo falou, dever o amor. Subtópico 2, vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio de sua graça, ao favor imerecido. Que maravilha, né? Eu tenho um versículo aqui muito importante para compartilhar com você. Olha, eu quero desde já te anunciar algo aqui de suma importância. Isso aqui eu vou deixar aqui na descrição aqui do vídeo, porque isso aqui é muito importante. Semana que vem, o Eliabe Vieira, ele estará fazendo uma outra live. Olha, nós tivemos uma live ontem de 2 horas e um bocado, mas só de puro conhecimento. E queridos, eu dei graças a Deus que eu ainda não tinha gravado esta aula, porque quando o professor falou a respeito de nascer de novo, eu fiquei maravilhado. Quando o professor começou a falar de coisas de João 3:3, eu fiquei, muito alegre, muito feliz. Aquilo encheu meu coração. E eu quero convidar vocês já. Eu vou deixar aqui, tá? Descriçãozinha aqui, Eliabe Vieira. Vou deixar ali a rede social do Eliabe, e você corre lá, corre imediatamente, passa a seguir lá o Eliabe, ele vai estar colocando lá o bannerzinho, ele vai estar colocando lá a divulgação. Gente, eu estou falando para vocês de conteúdo, estou falando para vocês de conhecimento, e você não pode perder. Eu jamais ia deixar você que me assiste aqui no canal perder essa oportunidade, tá bom? Então, eu quero deixar aqui essa referência. Nós estávamos estudando sobre isso, sobre
sermos vivificados, uma nova vida, nascer de novo. Isso é muito importante, você saber que você, né, não tem mais dívida nenhuma, você que aceitou a Cristo, você não deve nada mais, a sua dívida já foi paga, sabe? Isso é muito importante e é Colossenses 2,14. Olha o que vai dizer Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, o preço que estava sobre a nossa vida. Que isso, gente? A nossa dívida, aquilo que nos era imposto a pagar, ele cravou lá na cruz. Queridos, está pago. Você não deve nada. Cristo pagou. Amém? Então, que você possa ficar com esta palavra, lembrar que esse nosso canal, eu estou para falar isso aqui já tem algum tempo, esse canal aqui não é para que você deixe de ir para a escola dominical. Se na sua igreja ainda está tendo trabalho de escola dominical, vá para a escola dominical. Esse trabalho aqui é só um suporte, de repente